Pessoal, vamos lá então. Última aula, eu fiquei devendo 3 questões, tá? Daí para facilitar, vou fazer assim, ó. Vai ficar mais fácil para vocês visualizarem aí. Deixa eu só colocar, projetar para visualização que vai ficar melhor para vocês enxergarem. Vamos finalizar para a gente dar sequência aí. Eu não gosto desse conteúdo de biologia, mas tá. Não é biologia, é química hoje. Eu sei, é porque eu tô abrindo a apostila, aí eu peguei biologia e eu falei. Ó, o próximo conteúdo talvez eu goste mais, mas esse aqui eu não gosto muito. Pode necessitar. Acontece que agora, Júlia, é só revisão. São tudo coisas que vocês já, são tudo coisas que vocês já viram. Por isso que Tô vendo isso. As matérias que eu fui pior na minha vida. Pois é. Está em que página de química? Então, página 7, pessoal. Daí eu fiquei devendo a 3, a 4 e a 5, tá? Então, ó, o professor colocou aí já para agilizar, como se eu for mais complexo, não tem, fica até difícil para mim desenhar. Então, finalizem elas aí, para a gente dar sequência. Eu vou dar uns 5 minutinhos aí para vocês finalizarem. Quem não pegou da aula anterior, daí procura lá no YouTube, tá? Ou pega com um colega, que a gente já fez as demais, tá? Só para deixar em dia aí. Eu vou focar por... Professor, foca melhor, eu não tô conseguindo enxergar muito bem. Eu vou focar por... Eu vou uma a uma. Só um pouquinho que já vai alinhar aí. Aí, essa é a número 3, tá? Então, essa é a número 3 da página 7. Então, é o ortometilfenol, metametilfenol e parametilfenol. Tá? Os nomes aí. Daí, as formações e as suas respectivas nomenclaturas são essas aí, tá? São os meus 3 fenóis que eu tenho aí, na número 3. Está gripada, Júlia? Eu tô gripada não, eu estou com alergia atacada. Ah, então é renite. Isso, rinite. Nossa, professor, você não colocou meu nome lá? Beleza. Ah, você tá aí? Deixa eu ver. Eu não te vi entrando, não. Tô. Olha, Thaís, é uma sombra. Ficou quietinho. São as sombras, ninguém me vê. Pronto? Posso para 4? Pode. Pode. De boa. Só lembrando, pessoal, na última aula eu falei pro pessoal, esse vai ser o nosso último conteúdo, a gente vai
ver algumas nomenclaturas, algumas formações mais complexas. É o último conteúdo, porque do meio do ano em diante, né? Se tudo correr bem e vai correr, vai ser só vestibular, tá? A gente fecha todo o conteúdo do terceiro ano e a gente vai trabalhar só com o vestibular. Travou aí ou tá aparecendo? Calma aí, travou. O problema é minha câmera tá muito pesada, eu vou cortar ela aqui. Número 4. Represente as possíveis fórmulas estruturais e dê a nomenclatura das possíveis aminas de fórmula C3H9N, tá? 3 moléculas de carbono, 9 de hidrogênio e uma de nitrogênio. Então, aí eu tenho 4 maneiras diferentes de representá-la, tá? 4 compostos diferentes com os mesmos ou com as mesmas moléculas e mesma fórmula, tá? Isso é isomeria. Tá? Para quem não veio a última aula, já vou avisar, a isomeria trata de componentes ou compostos diferentes formados com as mesmas moléculas, tá? Então, ou seja, com a composição de 3 carbonos, 9 hidrogênios e 1 nitrogênio, eu consigo formar 4 compostos diferentes. Ó. Beleza? Eu consigo formar, por exemplo, com a mesma composição, um veneno e um remédio. Tudo isso depende da maneira que eu vou estruturá-lo. Terminei. Pronto? Calma aí. De boa. Beleza? De boa. Pode ir. Pera aí. Estamos esperando, mano. Obrigada. No seu tempo. Obrigada por compreenderem a minha lentidão. Pronto. Beleza? Aham. E por final, número 5 aí, ó. Represente as fórmulas estruturais e dê a nomenclatura dos possíveis isômeros da cadeia de but-2-enos. Então, eu tenho 3 maneiras de representá-la também, essa fórmula estrutural aí, tá? Através do metilpropeno, o ciclobutano e o metilciclopropano.
São 8 moléculas de hidrogênio e 4 carbonos. Então, ficaria C4H8, tá? Pronto. Beleza. Aham. Já terminou? Ué, Já. foi mais ligeiro agora? É. Terminei também. Tá aquecendo o motor aí. Força do ódio. É. Então, beleza. Então, vamos lá para a página 8. Isomeria espacial. Tá? Isomeria espacial. Então, isomeria espacial. Diz lá assim. Quem quer ler pra gente aí? Lê alguém, por favor, aí. Júlia. Esteja com saudade de ler. Lê aí, Júlia. Tá bom, né? Isomeria espacial. Os compostos isoméricos espaciais apresentam a mesma fórmula molecular e a mesma fórmula estrutural plana, diferindo apenas no arranjo espacial. A isomeria espacial divide-se em duas classes: isomeria geométrica e isomeria óptica. Então, beleza, solta aí. Já vou te cortar. Então, a isomeria espacial, gente, o nome, como já fala, espacial vem de espaço, arranjamento, arranjo, tá? Então, o texto já afirma aí de cara, é a mesma fórmula estrutural plana, o que define a sua diferença é o seu arranjo, a maneira que ela é disposta, tá? Então, a isomeria espacial, ó, vai dividir nessas duas classes, a geométrica e a isomeria óptica, né? Óptica de visão mesmo, né? Vocês já vão ver o porquê. Então, bora lá. Isomeria geométrica primeiro, ó. Registra-se tanto em compostos de cadeia aberta quanto de cadeia fechada. Porém, a análise dessa estrutura molecular para a verificação da mesma ocorre e se dá de forma diferente. Na isomeria geométrica de cadeias abertas, nós vamos compreender o seguinte. A isomeria geométrica nas cadeias abertas, lembrando que um carbono com uma ligação dupla utiliza orbitais híbridos, né, sp2, conferem ao carbono uma geometria trigonal plana, com um ângulo de 120 graus, tá? Então, a maneira que vai ser colocada, né, dentro da minha geometria, normalmente, de cadeia aberta, né, ele dá um exemplo aí, sempre no ângulo de 120 graus, ó. Então, ó, a minha ligação sempre estará mais ou menos assim, ó, nesse ângulo aqui, ó. São simples, tá? Ó, dupla no meio, simples, abertinho aqui, ó, como se fosse um cone, tá? De 120 graus, beleza? Ó, a apostila traz bem referenciadinho aí, ó. Tá, né? Levando-se em conta essa representação geométrica, pode-se representar o but2-enos de duas formas diferentes. Olha lá. Então, eu tenho duas maneiras da representação, né, do meu mesmo composto but2-enos. Então, a primeira ali, ó, notem, eu vou colocar só o desenho aqui, ó. Aqui, ó, os meus carbonos, que são minha referência, ó, eles estão nesse sentido, tá? E aqui, na minha outra segunda maneira de descrevê-la, ele está nesse sentido. Estão vendo? É os mesmos compostos, porém, numa formação espacial diferente, tá? Colocado, né, dentro do meu espaço que eu tenho, em um desenho diferente. Sempre tendo meus carbonos como referência, tá? Esse but2-enos é o mesmo exercício anterior lá, então, 4 carbonos, 8 hidrogênios, tá? Ó, representei ele de duas maneiras e duas formas
diferentes. Traçando um plano perpendicular à forma estrutural ao longo da ligação dupla, a gente verifica. No primeiro, os dois grupos CH3 encontram-se no mesmo lado do plano isômero, o cis. No segundo, há um grupo CH3 de cada lado do plano isômero trans. Então, ó, agora aqui nesse formato específico também, eu tenho agora dois componentes diferentes com formações espaciais similares. Agora muda, tá? Ó, eu tenho um plano perpendicular, uma forma estrutural com ligação dupla, onde o CH3 ele encontra-se em lados distintos, ó. Então aqui, ó, eu tenho uma linha imaginária, tá? Aqui. No primeiro, como vocês podem acompanhar na apostila aí, ó, a minha composição do carbono, né, e 3 de hidrogênios está na parte de cima, e no outro ele está na parte de baixo. É como se fosse, né, um espelho, tá? É como se fosse um espelho. Enquanto um está lá em cima, o outro reflete para baixo. E são o quê? Compostos diferentes, tá? Agora eu tenho compostos diferentes. Mesma composição, compostos diferentes. O que define a nossa isomeria, tá? Ainda dando continuidade lá. Condições para ocorrência de isomeria geométrica nas cadeias abertas. Para uma estrutura molecular de cadeia aberta apresentar a variação cis-trans, duas condições precisam ser obedecidas. É necessário haver instauração por ligação dupla, ou seja, é necessário ter, né, um carbono ligando o outro por ligação dupla. E ainda, analisando individualmente os carbonos da ligação dupla, só há isomeria geométrica caso os ligantes presos a esses carbonos sejam diferentes. Então, a apostila traz um exemplinho bem legal aí, né? Então, eu tenho ligação dupla de 2 carbonos. Aqui eu tenho um H. Aqui eu tenho um cloro. Aqui eu tenho 3 moléculas de hidrogênio e um carbono. E aqui eu tenho carbono e 3 hidrogênios. Notem que todas as minhas 4 pontas, elas são totalmente diferentes uma da outra. Tá? Então, está atendendo a minha característica, né, de variação cis-trans, tá? Que é uma nomenclatura de compostos também, tá? Como os dois radicais, o CH3, estão do mesmo lado do plano, a nomenclatura do composto é cis-2-cloro-but-2-eno, mantendo fixos os ligantes de um carbono da dupla ligação e inverte-se a posição dos ligantes do outro carbono. O isômero cis-2-cloro-but-2-enos transforma-se no isômero trans-2-cloro-but-2-enos. Se essas condições não são obedecidas, as substâncias não se apresentam nas formas cis e trans. Por exemplo, ó na parte de baixo aí, ó. Por que que não vai ser considerado cis e trans, pessoal? Olha aqui, ó. Ó, H, C3 e H. Por que que eu não considero esse composto cis e trans baseado no que nós acabamos de ver lá em cima? Por quê? O que que eu tenho de diferente aqui? Ou melhor, o que que eu tenho de igual? E aí? E aí, ninguém? Qual foi a pergunta? Hã? Qual foi a pergunta? Vamos lá, ó. Para que eu enquadre esse meu composto em cis ou em trans da minha nomenclatura, tá? Eu preciso que as minhas extremidades sejam todas diferentes. Nesse composto aqui, eu vou enquadrar ele em cis e trans? A apostila mesmo está falando ali, ó. Tem a resposta. Não, gente. Por quê? Eu tenho aqui um hidrogênio que é igual a esse hidrogênio e que é igual a esse hidrogênio.
Para que se enquadre dentro de cis e trans, eles têm que ser diferentes, tá? Igual o exemplo lá de cima, ó. A apostila mesmo fala, ó, não se classifica nem em cis e nem em trans. Por quê? Não está obedecendo às condições, né, de eles serem diferentes, as suas extremidades serem diferentes. Beleza? Bora lá. Isomeria geométrica nos compostos de cadeia fechada, página 9. Página 9. Os compostos orgânicos de cadeia fechada também podem apresentar-se nas formas cis e trans, né? Veja o exemplo. Então, eu tenho uma fórmula estrutural plana e eu tenho uma fórmula estrutural espacial, tá? Então, aqui na plana, eu tenho os dois átomos de cloro estão do mesmo lado do plano da estrutura cíclica. Já na espacial, os dois átomos de cloro estão em lados opostos do plano da minha estrutura cíclica, tá? Enquanto na primeira, na estrutura plana, eu tenho o cloro, né, que está do mesmo lado, os dois estão, né, aquela linha imaginária, lembra lá da linha imaginária, né, que a gente tinha feito? Ele está do mesmo lado. Já do outro, né, ele está de lado contrário, enquanto um está embaixo, o outro está em cima. Condição para ver isomeria geométrica nos compostos de cadeia fechada. Então, para um composto de cadeia cíclica apresentar a variação cis-trans, uma única condição deve ser obedecida. 2 carbonos do ciclo precisam ligar diferentes, ter ligantes diferentes. No exemplo citado, tá, há 2 carbonos do ciclo com ligantes diferentes, o hidrogênio e o cloro. Sem obedecer essa condição, não se registram as variações cis e trans para a molécula. Só existe um carbono com os ligantes diferentes, o H e o CH3. As duas estruturas seguintes representam a mesma substância e não são isômeros cis e trans, tá? Ainda, as propriedades físicas e químicas dos isômeros geométricos. Os compostos isômeros geométricos diferem quanto aos valores das propriedades físicas, como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade e por aí vai. Pode diferenciar-se ainda quanto às propriedades químicas. Observe o exemplo, né, da diferença entre isômeros cis e trans. Nesse ácido que se pode representar nas formas cis e trans, apenas o cis sofre desidratação, e isso só quando ele é aquecido. Então, pessoal, a mudança da composição vai depender muito em qual estado ela está, né? Quando há um esfriamento ou um aquecimento, se ele está no estado sólido ou está no estado líquido, tudo isso vai mudar, né, os meus compostos. São as minhas reações químicas, né? A maneira de fazer a reação química, através da termoquímica, através do calor, através da temperatura, tá? É isso que faz com que eles mudem a sua formação, tá? Espacial ou não. Um exemplo, né? O grafite e o diamante. O grafite, ele é composto 100% de carbono. O diamante, ele é composto 100% de carbono. O grafite, quando elevado a alta temperatura, as temperaturas vulcânicas, por exemplo, ele é transformado em diamante. É o mesmo elemento, professor? É o mesmo elemento, é o carbono. Porém, a sua formação espacial, ela vai alterar devido à temperatura, tá bom? Pergunta rápida, se eu fizer isso e transformar o grafite em diamante e vender, vai ter o mesmo preço? Na verdade, Julinho, eu acredito, e tenho quase certeza, que você não vai conseguir fazer isso nem em laboratório. Tá, mas se eu conseguir, vamos estar pensando na monetização do meu trabalho. Beleza. O diamante, ele é medido pelo valor do quê? Primeiro, pelo seu formato, tá? E primeiro e único, principalmente é o seu desenho, é o seu formato. Se ele ficar bonito, ele vai ter um valor legal, tá? O diamante, ele é muito da ergonomia, né? O valor do diamante é da ergonomia. A gente tem diamante que é redondo, a gente tem diamante que é todo deformado, mas é vendido para a indústria como um todo, né? Principalmente a indústria de vidros acrílicos, né? Eles utilizam para cortar vidros,
né, com precisão. Eles utilizam muito o diamante, fazem as suas serras, os seus instrumentos, né, para poder fazer esses cortes. Se você conseguir fazer ele bonito, você vai ter um preço legal, vai depender da sua forma, vamos dizer assim, né? Então, o diamante que ele é extraído da natureza, então ele sofreu um processo químico, né, ao longo do tempo, através das lavas vulcânicas e tudo mais, que não é de hoje, né, há muito tempo atrás, e por isso desse valor tão caro, né? Acredita-se que o tempo e espaço para que se faça um diamante, ele seja, né, sempre longo, né, de média de 300 a 500 anos, tá? Então, por isso. Mas, sim, a resposta é sim, né? Se você conseguir fazer e ele tiver um desenho legal, ótimo. Eu só tô 500 anos atrasada, mas vai dar tudo certo. Mas é só por isso. E a gente usa esse exemplo porque, devido a isso, trata-se da isomeria, tá, galera? É o mesmo composto, né, com valores tão exorbitantes e diferentes, né? Então são os mesmos valores, né? Da mesma forma que a gente usa o exemplo do veneno e o antídoto, tá? É o mesmo composto. Tanto é, né, até comentei, as injeções. A injeções, ela nada mais é do que o vírus injetado em você, tá? O que está mudando agora, por exemplo, né, até falei na aula de biologia, é que o vírus, né, e é a composição química, agora, por exemplo, na injeção do coronavírus, eles estão fazendo baseado no RNA e não no vírus, né? Então, numa outra composição genética. Então, eles não vão injetar o vírus, né? Eles vão injetar um tipo de RNA que faz com que o corpo crie anticorpos. E tudo isso é reação química do nosso corpo com o antídoto, tá? E são compostos, tá? Que pode matar ou pode solucionar. Você vê? Então, tem esses detalhes aí, tá? Nesse ácido, a gente representa as formas cis e trans, e apenas o cis sofre desidratação quando aquecido. Então, quando a gente aquece, há uma desidratação, que na palavra desidratação em si é o secar mesmo, né? Desidratar, secar, tá? Então, quando ele submetido a alta temperatura, ele vai mudar a sua composição. Na primeira parte, eu tenho a hidroxila, que é o OH, aí na apostila dá para ver. Já na segunda, né, após, né, essa reação, a hidroxila, ela se separa. Notem, ó, que ele vai mudando. É o mesmo composto, ó, e ele vai, né, se separando, vai se alterando, tá ok? Tá? Bora lá. Página número 10. Isomeria óptica. Essa aqui, como o nome já diz, cara, é bem clássico, tá? Isomeria óptica. Quando você olha no espelho, e você vai ver, né, no sentido contrário, tá? Então, se eu estou aqui, né, com o meu braço direito, com o meu braço esquerdo, quando eu vou olhar no espelho, isso vai inverter, tá? É o mesmo sistema que o nosso globo ocular, ele faz, né? O nosso olho, né? Lembra lá? Né? Então, há uma inversão. É o sentido do espelho, né? A polarização. Então, ó, isomeria óptica. Para facilitar a compreensão da isomeria óptica, a gente propõe uma experiência que está representada nesta imagem aqui. Então, olha a imagem aí, ó. Eu tenho uma fonte de luz natural, eu tenho um polarizador, tá? Um tubo com uma amostra, um analisador e, por fim, o observador, tá? Então, o observador, ele vai olhar, ele vai passar pelo um analisador, depois ele passa por um tubo com uma amostra, né? Um polarizador e, no final, uma luz natural. Né? Vocês já devem ter visto os caleidoscópios da vida aí, né? Já deve ter feito alguma experiência. É esse mesmo sentido. Tá? Está de cabeça para baixo, quando você olha uma reflexão que vai, né, formar isso, venha para o formato comum. Então, é o plano de espelho, né? O que está em linha retilínea e o que está de lado contrário. O feixe, ele emite uma luz que vibra em número infinito de direções, mas passa a vibrar em um só plano. Quando passa pelo polarizador, a então chamada luz polarizada,
que atravessa um recipiente transparente contendo uma substância sofre ou não desvio de sua direção. Se a luz não sofrer desvio, diz que a substância não apresenta atividade óptica ou que é opticamente inativa. Se desviar, que a substância apresenta atividade óptica, ou seja, é opticamente ativa, tá? Então, ó, isômeros, dextrogiros, levogiros e misturas racêmicas. Quando se desvia o plano da luz polarizada para a direita, a substância equivale ao isômero dextrogiro, giro para a direita. Então, o dex, ou D, quer dizer de destro, direita, tá? Quando há desvio da luz para a esquerda, a substância equivale ao isômero levogiro, ou giro para a esquerda, tá? Eu ler, só para vocês associarem isso aí, tá? Que às vezes isso aí pode matar muita charada, principalmente perguntas mesmo, de vestibular, outras coisas mais, tá? Já vão pegando aí o gancho. Dextrogiro, giro para a direita, tudo que eu ver relacionado à direita, né? Plano, isômero, dextrogiro, liga essa palavra aí, dextrogiro, direita, de destro, tá? Direito. E levogiro, o le, eu uso, né, para a esquerda, que vem do inglês left, right, inglês, direita, left, esquerda, levogiro, esquerda, tá bom? Se o recipiente contém mistura em partes iguais de isômeros, dextrogiro e levogiro, a luz não sofre desvio, porque existe uma compensação. Então, se eu tenho tanto da direita como da esquerda, ele vai ser central. Já que a metade das moléculas que desviar do plano da luz polarizada para o sentido oposto da outra metade, ou seja, 50% de dextrogiro e 50% de levogiro, nós vamos ter a mistura racêmica, então, que é o meu central. Então, não vai haver desvio. Ela é opticamente inativa. Então, ó, moléculas opticamente ativas. As moléculas de substâncias opticamente ativas são assimétricas, ou seja, não possuem um plano de simetria. Isso significa não haver nenhum plano que passe pela estrutura da molécula que divida-se em duas partes. A gente compara uma molécula assimétrica à mão humana, tá? Também é assimétrica. É impossível dividir as mãos em duas partes iguais. Vocês já tentaram dividir a mão de vocês assim, ó? Colocar certinho? Já fez esse exercício, ó? Ficar alinhando ali, ó, até dedo com dedo ter uma simetria exata. Eu garanto para você que você não vai conseguir. E são coisas do quê? Do corpo humano. É uma simetria natural. E isso é o que faz com que você seja diferente de todos os outros seres humanos que estão à sua volta, tá? Então não existe simetria perfeita. É por isso, agora trazendo para a química de novo, né, que uma não desliga da outra, é por isso que você tem um lado seu que é bem mais bonito do que o outro. Se você não descobriu ainda, tem que descobrir, tá? Eu descobri que, tipo, eu tava vendo umas coisas que, tipo, a gente se vê mais bonito no espelho e na câmera de celular do que a gente é pessoalmente, porque, tipo, a gente fica invertido meio isso, entendeu? E aí a gente tende a ficar mais bonito no espelho. Exatamente, sabe por quê? Então a gente não sabe realmente como a gente é, então só as eu sou outras mais pessoas. feia. O mais feio é por quê? Nossa, gente, que triste. Thaisa, cala a boca, a gente é linda, perfeita, maravilhosa, entendeu? É isso mesmo, você falou certinho. Existe uma palavra que chama-se compensação. No espelho, nós temos uma compensação do quê? Daquilo que nos falta. E no nosso caso, e como de todos, né, da maneira como nós interpretarmos, a compensação de uma beleza, né, de um estereótipo. Então, quando você olha no espelho, aquela deformação que existe, ela é compensada. Então, o nosso corpo, além dessa simetria, no espelho eu consigo fazer uma compensação do que pode estar me faltando. É por isso que a câmera ela engana, né? É por isso que tem essa questão do jogo da câmera da foto, porque ela compensa, ela realça. Agora, É por isso que as pessoas falam, nossa, Júlia, você é mais bonita no seu Instagram do que pessoalmente. Entendeu? Tudo é feito, tudo câmera, jogo de ângulo. Exatamente, é mais ou menos isso. Isso é física, matemática, química e biologia. Exatamente, as pessoas que não têm o que é suficiente para poder entender isso, o negócio da física, mas isso tudo sempre foi pensado.
Exato, tudo é pensado. E tudo isso é natural, porque você não deixa de ser você mesmo que seja foto. Porém, é claro que a tecnologia ela ajuda um pouquinho, né? A câmera ela tem uma resolução, ela tem 2.000 e tantas tipos de cores, né? Então realça, né? Ela faz o quê? Essa compensação. E vai de encontro a isso aí, gente, a essa simetria, né? Óptica, né? Ativa mesmo, tá? Então isso também é química, tá? O corpo humano, nós passamos por isso, né? No retirar uma foto, no retratar, tá? Isso são composições, tá? Beleza? Então, ó lá, o carbono assimétrico ou quiral, o carbono possui ele 4 ligantes diferentes. Então, notem que o carbono ele é sempre, gente, o ativo principal de todas as paradas aí, tá? Então, eu tenho ele sempre no centro. Ó, o carbono assimétrico, pois os 4 ligantes presos a ele são diferentes. Então, eu tenho a apostila, ela traz aí um exemplo, né, com carbono, que pode ter um ligante aqui, por exemplo, Y, aqui X, aqui W e aqui U, ou Z, ou T. Então, todos os meus ligantes, eles têm que ser diferentes, né? Que vai, de novo, de encontro à regra da cis-trans que a gente viu lá atrás, tá? Toda molécula tem ao menos um carbono quiral e é uma molécula assimétrica. Agora, olha aqui embaixo, bem interessante, ó. Espelhos e isômeros ópticos. Agora a gente trabalha 100% essa questão do espelho, do espelhar, ó. A molécula assimétrica, ela pode apresentar-se na forma de isômero dextrogiro, direita, e levogiro, esquerda, constituindo o par DL, denominado par de enantiômetros, ou par de enantiomorfos. Um isômero equivale à imagem do outro no espelho, e tais estruturas não se sobrepõem. Então, a apostila ela traz um exemplo bem legal, ó. Eu tenho um espelho plano, ó. Eu tenho um espelho plano. Daí eu tenho aqui, ó, uma hidroxila, que me liga com carbono, um cloro, um hidrogênio e as minhas 3 moléculas de hidrogênio e o meu carbono, tá? Do outro lado, notem que tudo, ó, se invertem, ó. O OH virou HO, o C, ele permanece porque ele é sozinho, né? O H3C virou CH3, ó, inverteu total, tá? O cloro, que estava do lado de lá, veio para cá. E o hidrogênio também, que estava do lado de lá, veio para cá. Então, notem, a óptica ela é simples assim, é simplesmente isomeria de espelho, tá? Ó, isomeria de mudança. Enquanto o hidrogênio, de um lado aqui, ele estava, né, na concentração do lado direito, aqui ele veio para o lado esquerdo. Beleza? Então, ó, é uma maneira de eu representar o quê? Aqui, por exemplo, ele está representando, né, 4 composições. Então, é tetra, visto que o carbono central utiliza os orbitais híbridos, né? O sp3, que é o meu CH3 ou o meu H3C, tá? Então, simples assim, ó. Houve uma reflexão e tudo se inverteu. O que era OH virou HO, o carbono permanece, porque ele está sozinho. O Cl daqui veio para cá, para o outro lado. O H3C foi para o outro lado. Então, só, né, essa questão de espelho, essa visão de inversão, tá bom? Página 11 lá. Lê pra gente aí, Júlia. Lê sim. Página Calma aí, 11. deixa ali. Início, né? Isso. Se houver tentativa de sobrepor essas estruturas, nota-se que o grupo CH3 fique em cima do Cl e vice-versa. Pode continuar. Pode-se dizer que são 2 substâncias distintas, cujas estruturas representam a imagem especular de uma em relação à outra, e não se sobrepõem. Uma delas representa o isômero dextrogiro, a outra o isômero levogiro. Faça a diferenciação entre as substâncias dextrogira e levogira de forma experimental,
não sendo possível analisá-las apenas pela observação da estrutura do composto. Isso, ele está fazendo menção, pessoal, ao exemplo anterior aqui do isômero óptico que a gente viu. Ó. Um está com tendência a estar do lado esquerdo e o outro com tendência de estar do lado direito. Então é essa classificação que ele coloca. Aquele que está ao lado direito, dextrogiro. Aquele que se encontra mais puxando para o lado esquerdo, levogiro, né? Após o quê? Após a minha isomeria óptica, tá? Compostos com mais de um carbono quiral. Representação da molécula com 2 carbonos quirais. Para determinar o número de isômeros ópticos, tá? Ativos que essa molécula representa, aplica-se a fórmula 2N, em que N é o número de carbonos assimétricos diferentes. Nesse caso, 2 elevado a 2 é igual a 4 isômeros opticamente ativos, sendo 2 deles dextrogiros e sendo 2 deles levogiros. Pode-se designar tais isômeros por D1 e D2, ou L1 ou L2, em que D1 e L1 são estruturas especulares que não se sobrepõem, formando, portanto, um par de enantiômetros com D. Só um pouquinho. Com D2 e L2, acontecendo o mesmo. Se a estrutura apresenta 2 pares de enantiômetros, é possível compor 2 misturas racêmicas. Resumo. A estrutura representada tem 6 isômeros ópticos, 4 ativos, 2D e 2L, e 2 isômeros inativos, que são misturas racêmicas. O número de misturas racêmicas corresponde sempre à metade do número de isômeros ópticos ativos. Moléculas com carbonos quirais idênticos. 2 carbonos quirais são idênticos quando possuem os mesmos ligantes. Os carbonos assinalados apresentam 4 ligantes idênticos. Na hora de aplicar a fórmula 2N para calcular o número de isômeros ativos, a gente considera esse 2 elevado a 1. Isômeros ativos 1D e 1L, havendo também a formação de uma mistura racêmica. Uma das conformações espaciais assumidas por uma estrutura molecular que tem 2 carbonos assimétricos idênticos configura-se na forma inativa, ou seja, não desvia a luz, tá? Em virtude do quê? Da compensação interna. Dentro da própria molécula, há tendências opostas de rotação de luz, e tais tendências opostas se anulam. Essa estrutura denomina-se isômero meso. O isômero meso só aparece quando há átomos de carbono assimétricos idênticos e opticamente inativos. Ainda, a estrutura representada por, apresenta 2 isômeros ópticos ativos, um D e um L. Aqui, ó, fica bem fácil para entender o conceito. Vou reforçar de novo. Ó. Eu tenho CH3 e CH3. Do outro lado, ó. Daí eu tenho um H aqui, e aqui eu tenho uma hidroxila, e aqui eu tenho outro hidroxila, tá? Notem que um CH3 está do meu lado direito, e um CH3 está do meu lado esquerdo, ó. Então, ó, levogiro, dextrogiro, tá? Só isso. Lado direito, lado esquerdo. Classificação e nomeação. Propriedade dos isômeros ópticos. Os isômeros de um par de enantiômetros possuem os mesmos valores quanto às propriedades físicas. Diferem apenas no sentido da rotação e do seu plano de luz, tá? Para fechar lá, página 12. A estrutura do ácido dextrogiro, 52,8 graus Celsius, e a sua densidade e a sua rotação. E eu tenho um ácido levogiro com o mesmo valor, tá bom? Então, a temperatura dos dois, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo, será a mesma, tanto para o lado do dextrogiro quanto para o lado esquerdo. Até porque a gente está falando de óptica. Quando eu falo de óptica, eu falo de lados iguais, tudo igual, a questão que muda é só a sua representatividade. Efeitos de isômeros ópticos sobre o organismo vivo. Em diversas substâncias, o efeito causado sobre um organismo vivo diferencia-se muito entre isômeros de um par de enantiômetros. Um exemplo bastante interessante é o naproxeno, cuja estrutura assim se representa, através de 2 fenóis aí. Os seus isômeros ópticos atuam como anti-inflamatório, enquanto o outro pode causar danos ao fígado. Então, é esse exemplo que ele dá. Enquanto um
pode ser um anti-inflamatório legal, dependendo da maneira que é composta, quando há uma composição óptica de inversão, o outro pode causar um dano ao fígado. Agora, eu vou em outro detalhe, que se resume bem fácil. Todo medicamento, quando você pega a bula, ao mesmo tempo que ele pode curar, ele tem o quê? Ele tem as consequências, né? Ele tem os danos, né? Então, por exemplo, você pega um medicamento lá para dor de cabeça, tá? Medicamento para dor de cabeça, né? Você às vezes sofre dor de cabeça. Ok. Porém, existem algumas contraindicações. Isso é isomeria óptica, tá? Inversão, ó. Porque ao mesmo tempo que ele vai te curar da cabeça, mas ele vai te dar uma diarreia e ele pode te dar uma dor de barriga enorme. Então você fica até indeciso. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar continuando com dor de cabeça ou vou preferir uma diarreia? Então você tem até que fazer escolha aí. Você vê? É mais ou menos nesse sentido, tá? Então o mesmo composto, né, químico, ele pode curar uma região do seu corpo e pode trazer consequência a outra, tá? Por quê? Devido à sua composição ser forte, né? É química, tá? Observação, fármacos e quiralidade, tá? Os fármacos quirais, eles apresentam isomeria óptica. Tem em sua estrutura um ou mais átomos com orientação tridimensional muito bem definida. A modificação dessa orientação pode levar à diminuição do efeito biológico, a sua total supressão ou aparecimento de um efeito biológico adverso. Nota: no mercado mundial existem vários fármacos que são vendidos nas farmácias, em suas formas opticamente puras, ou seja, sem a mistura com um outro isômero que não tem atividade biológica. Ainda se registra a venda de fármacos na forma de mistura racêmica, entretanto, é necessário saber qual o estereoisômero responsável pela atividade biológica adversa e tendo absoluta certeza de que o estereoisômero inativo presente na mistura não tem nenhuma atividade biológica adversa. Desvantagem dos fármacos sem uso na forma racêmica. A dose a ser utilizada deve ser sempre aumentada, pois somente metade tem um efeito farmacológico desejado. 2. O paciente ingere a cada dose do fármaco 50% de uma substância química desnecessária, que é o isômero inativo. É por isso, pessoal, isso aqui traz bem certinho o porquê que a automedicação, os remédios que você toma aí porque dá na lata, tá? Não faz bem, tá? Por isso que tem a ver indicação. Mesmo com indicação, esse remédio já pode vir fazer mal, é o que a gente já havia comentado. Então, sempre que você toma um remédio, ó, isso é muito grave. 50% da substância química, 50% da composição desse remédio, ela é desnecessária. Ela está ali porque, né? É hipocondríaco, então, nessas horas? Pois é. É por isso que muita gente morre, viu? É por isso que muita gente morre. Faz sentido. Tá? Faz sentido. Exatamente. Essa é a afirmação, pessoal. Não é brincadeira. É a indústria química, ó. O texto ele traz, isso é notação científica. É necessário, né? Eu estou procurando um termo aqui. Não vou usar o termo encher barriga, tá? Para esse remédio. Mas a indústria farmacêutica, ela necessita disso. Ela precisa ter 50% dos isômeros inativos, desnecessários, para complemento da indústria. Para o quê? Para money, faturamento, dinheiro, né? Que é o que vale. A outra metade do medicamento, que é inativa, ela age ou vem agir como um corpo estranho. Pode causar várias alterações, tá? No seu corpo. Por exemplo, aqui ele dá um exemplo, foi o caso da síndrome de talidomida. A talidomida foi um fármaco lançado lá na Europa, lá na década de 1960, uma época bem dark. Era utilizada como tranquilizante e como sonífero, pesado, né? Barra pesada. Tarja preta mesmo. Porém, muitas mulheres tiveram seus bebês com membros atrofiados. Essa triste consequência fez os pesquisadores constatarem que a ingestão de talidomida, levogira, por mulheres, levogira, quando vocês verem levogira, já sabe que é isomeria óptica lado esquerdo. Por mulheres grávidas, provoca mutações genéticas no feto. A talidomida dextrogira, que é a do lado direito,
é inofensiva. Olha a diferença, cara. Tudo isso devido à sua composição e ao seu lado espacial. Enquanto a Levogira, que tinha uma isomeria óptica ao lado esquerdo, a talidomida que estava sendo comercializada, trouxe o quê? Muita distrofia nos fetos, as crianças começaram a nascer com deformações no nervo, né? E houve um intervalo de tempo, até porque, olha isso, lá em 1960, até eles descobrirem que era a maneira que eles estavam manipulando esse remédio em laboratório, já era tarde. Muitos bebês nasceram, né, com os nervos atrofiados. E descobriram, então, que a talidomida dextrogira, né, ela sim era inofensiva. Tá? Então, ó, o uso de remédios sem receita médica e o cuidado com a qualidade do produto e o não conhecimento de suas reações adversas trazem riscos à saúde, que é o que a gente comentou aí o tempo todo. Beleza, meu povo? Então, fica aí para casa, atividade da página 13 para vocês. Beleza? 9h59, a gente finaliza a nossa aula aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito bom estar com vocês aqui. Obrigado pela presença de cada um, tá bom? E próxima aula aí a gente está de volta, tá? Tenham um bom dia. Tchau, tchau, povo. Tchau. Tchau. Tchau.